Aqui eu acho que tá bom, né, gente? Eu vou chamar agora aqui a... Eu acho que é a Priscila que tá. Priscila, chama aí. Você não tá aparecendo aqui pra mim. Guardando a Priscila. Sei lá como que tá. E tá tudo. Gente, aqui tá caindo uma chuva que vocês não têm ideia. Eu tenho medo de da internet não ajudar nessa hora. Até eu entrei agora. Gente, tô aguardando. Oi Priscila, você tá aí no grupo do Carimbó? Eu acho que a Priscila deve estar com algum problema na conexão. Oi Priscila, você tá aí no grupo do Carimbó? Eu acho que a Priscila deve estar com algum problema na conexão. Depois eu vou ver como é que eu posso fazer para editar o vídeo, né? Porque ficou... Oi Priscila, deixa eu ver se agora eu consigo te mandar o convite. Agora sim. Vamos lá guardar essa conexão. Ilustríssima Priscila Duque. Gente, eu cortei meu cabelo assim por causa da pandemia, mas eu já vou deixar crescer, tá? Eu tô demorando aqui para enviar. Eu acho que a conexão tá ruim. Aqui tá chovendo muito, muito mesmo. Agora eu tô conectando. Oi, Priscila! Tudo Tudo bem? bem, meu Nossa, amor? olha, já começar dizendo que a internet aqui tá muito ruim, mas se cair, me perdoe, me desculpem, mas eu fiz o A que eu gente pude. vai, a gente vai Eu, levando, a gente puxa de eu, novo, não tem problema. e eu tô alternando aqui o Wi-Fi, o áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá, eu tô te ouvindo bem, tá? Ela congela um pouco, mas eu consigo ouvir. Eu só diminuir aqui o meu. Pois é, porque eu tô aqui no sul da Bahia, né, cara? Inclusive, esse foi um problema que eu tive com a live do Cobra Venenosa, porque eu Eu tô vi. aqui no sul da Bahia, é um rolê é um lugar que é uma ilha, né? É Aham, uma península. Eu não sei muito bem a diferença de uma península para uma ilha. E aí é. é numa área meio que é uma APA, é uma área de Aham. preservação ambiental. Então, assim, aqui tem muita. As empresas de internet dizem que a solução é cortar as árvores. Essas porra, não, desculpa pela Não, não dá. palavra. Não dá, não pode, não pode. Eles ganham dinheiro fazendo isso, criam um monte de Aham. tecnologia e não conseguem prestar um serviço E que não presta. consegue. Inclusive, Pô, toda vou dizer, total repúdio, BahiaNet, que internet lixo que eles têm aqui no sul da Bahia. Tá dito, caramba. quero que todo mundo boicote essa coisa chamada BahiaNet. Só pra gente que não conhece, é mais ou menos parecido ali com o Goodwall, né? A dificuldade de conexão e tal, essas coisas. E Mais ou menos isso, né? eu acho que não é tanto como o Gudual, mas é tipo Cutijuba, sabe? Tipo, tem hora Ah, que pega,
pega, tem região... Tipo aqui, tem dia que tá beleza, mas parece que as deusas virtuais estão... Nunca me colocar em muita live. Porque Poxa. eu entro... Mas vamos tentar, ó, tá? Até pra mim, pelo menos, está tudo bem. Eu não sei o pessoal que está acompanhando aí Que a bom. gente, mas qualquer coisa a galera vai falando, a gente vai voltando sobre a necessidade. A dinâmica da certo. live, viu, Pri? Essa dinâmica aqui é para fazer um bate-papo rapidinho, bem dinâmico, é para que as pessoas possam ter onde encontrar a Priscila, saber sobre o Cobra Venenosa e por aí vai. Massa. Né? Eu estipulo um tempo médio de 30 minutos. Só que, claro, que você é convidada, se houver necessidade, você pode ir extrapolando esse tempo, tá bom? A gente tem Tá aqui, bom. já tem 10 minutos, mas vai começar agora, então é só pra gente ter uma ideia de quando é que a live pode cair, tá bom? E Tá assim, bom. Pri, Deixa eu mostrar minha pode maquiagem. falar. Poxa, que essa luz não tá... Só mostrar pra vocês minha maquiagem. Olha, linda! Maravilhosa! É porque eu faço essas doidices, eu gosto de mostrar para as pessoas incentivarem a fazer doidice também. Bora lá. Não, mas a gente está na pandemia, tem que soltar o nosso lado artístico, né? É verdade. Romper com os padrões de todas as formas. Exatamente. E Pri, olha só, toda vez que eu vou começar a live, antes de entrar no nosso tema, eu sempre gosto de perguntar para os convidados como e quando aconteceu o contato, aquele primeiro contato com a leitura, entendeu? Você pode buscar assim na tua recordação e contar aqui pra gente como foi que aconteceu. Quando se deu esse primeiro contato e como foi, né? Geralmente as pessoas têm uma história legal assim para contar. Conta pra gente aí, Pri, como é que foi? Tá bom. Então, assim, agora, boa noite a todos. Boa noite, Alan. Muito obrigada, bibliotecário Cabano. Eu que agradeço. Olha, gente, Alan é meu amigo de ônibus e conheci o FPA. Alan cursava biblioteconomia e eu estava no mestrado, eu acho. Estava no mestrado, né? Estava no mestrado. E assim, era um conterrâneo coraciense, e eu sempre respeito os convites dos meus conterrâneos coracienses, porque é nosso país, tá bom? E sobre a leitura. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo, e dizer que, assim, é engraçado a descoberta, né, da mulher negra periférica, porque, assim, por um tempo, ao longo desses últimos 5 anos, desde que eu me transformei em artista, eu fui revisitando minhas memórias. E eu ainda estou em processo de reconstrução de como é essa Priscila artista. Porque por um tempo eu atribuí a minha entrada na universidade, depois eu entendi que não era isso. Depois eu atribuí a várias coisas da minha experiência, que é nesse ponto que eu estou agora. Assim, a leitura, especificamente, ela vem de uma exigência familiar muito grande de que eu fosse alguém na vida. Então, a minha mãe e o meu padrasto literalmente invertiram todas as cifras para que eu fosse alguém na vida. E para eles, ter alguém na vida era ler, era escrever, era estudar, tirar notas boas. Mas, assim, isso era uma exigência de todo pai e toda mãe. Mas eu, individualmente e subjetivamente, dentro de mim, eu sempre tive uma paixão pela oralidade. Eu nasci muito. Eu sempre falei muito. E por me comunicar muito, eu sempre gostava de ter muitas informações para falar essas informações. Então, assim, na escola, eu me lembro muito bem. Eu sempre gostei de ler, logo que eu comecei a ler, eu sempre gostei de ler os livros de português e de literatura. E eu gostava de ler as crônicas e poesias. Um dos primeiros poetas que eu lembro da minha infância que eu li foi o Drummond de Andrade. E os livros, a minha primeira literatura foram os livros didáticos de língua portuguesa e literatura. Eu ia para casa, tipo, a professora passava uma lição, aí eu já lia as 5 da frente. Quando ela passava as outras 5 da frente, eu era uma das poucas alunas que tinha feito, e ela dizia que não podia fazer, porque ela ainda não tinha pedido. E aí eu sempre gostei muito de ler. E aí depois, anos mais tarde, eu comecei a frequentar um centro espírita com a minha mãe, que é o Centro Espírita Ivon Costa, que fica na Castelo, ali na Castelo. Entre Gentil e Magalhães Barata. Magalhães Barata e Zé Manché. E assim, lá nesse centro espírita, eu comecei a ir para lá com uns 12 anos, 13 anos, e lá tinha uma biblioteca.
E aí, antes, a única acesso à leitura que eu tinha era os livros de português e literatura. E aí, quando eu comecei a ir para o espiritismo, tinha uma biblioteca, eu comecei a ler vários livros espíritas. E essa é a minha primeira memória da minha busca pela escrita e pela literatura. Tem a ver com a escola mesmo e tem a ver com o espiritismo. São as memórias, assim, eu não sei se talvez eu ainda vá reconstruir mais esse tecido afetivo e documental da minha memória, sabe? Mas, assim, a minha memória primeira é essa, assim. Drummond de Andrade, literatura português dentro da escola. E, assim, uma coisa que eu gostava muito. Toda vez que qualquer professora pedia para ler na sala, eu pulava, assim. Eu pulava. Você gostava eu gostava de ouvir minha voz lendo. Eu nem queria saber se os outros estavam gostando. Eu gostava de ler em público, sabe? Olha só, é difícil, é o contrário, né? Geralmente a gente é mais tímido, né? Assim, quando vai aparecer em público, quando é novo, né? Sempre fui pra frente, sempre fui pra frente. Que ótimo, que lindo isso. E essa leitura que você falou do Drummond, lá na escola, era uma sala de leitura ou era uma biblioteca mesmo? Não, tu te na lembra? verdade, o livro didático. O livro didático. Era didático. Isso, Entendi. Aquele livro que a gente ganhava, né? Eu estudava na escola pública. Era escola pública, ganhava então, aqueles assim, livros, daí você foi. Maravilha, foi bom. Eu estudei, eu estudei aí até a quarta série, da minha alfabetização até a quarta série, eu estudei no Fé em Deus, na escola Fé em Deus, que é a escola pública. E minha quinta série até a oitava, eu estudei no Palmira Gabriel, os dois perto de casa. Então, no Fé em Deus, eu me lembro das minhas professoras, eu acho que aprendi a ler já na alfabetização. E desde a alfabetização, eu sempre tive o hábito de ler. Mas eu me lembro assim, dessa coisa de ler na sala a partir da primeira série. E é muito engraçado uma história. A minha mãe, ela gosta de contar. Quando vão lá em casa, ela fala, essa menina era um capeta. Ela tentava toda a escola, ela vivia na diretoria. E era engraçado, porque as professoras, realmente, eu não calava a boca em aula, eu respondia, eu queria jogar bola, depois do recreio. Aí, só que assim, as minhas notas, eu tenho uma professora que na oitava série, eu não me lembro dela, infelizmente, mas se um dia ela me ouvir, por favor, me relembra. Ela uma vez falou para minha mãe assim, Socorro, a tua filha é a minha pior e a minha melhor aluna. Porque eu era a aluna mais difícil dela coordenar, mas eu era a aluna que tinha as melhores notas em português e literatura, que era a disciplina dela. Muito doido. Eu imagino, sempre tem, né, uma história dessa com algum professor, assim. É certo de que todo mundo vai ter uma história assim com o professor, é incrível. Agora, eu acho lindo assim perguntar. Eu sempre pergunto para os meus convidados, porque eu acho muito bonito a gente conhecer assim, onde nasceu, né, aquele primeiro contato. Todo mundo tem esse primeiro contato com livro, leitura, e geralmente tem histórias muito legais assim. E agora a gente vai entrar na temática, né? Priscila, eu tô tendo muita sorte dos meus convidados. São todas pessoas que eu admiro muito, meus amigos, né? O Pelé, eu não tenho uma relação mais próxima de amizade como eu tenho com você, por exemplo, e com todos os outros. Mas, assim, eu fico muito feliz de te ver, eu fico muito feliz de estar acompanhando ali, sabe? Olha, Priscila e tal. Eu chamo minhas filhas, olha, pô, ali, ó, minha amiga, viu a Priscila ali e tal. Eu acho muito bacana isso. Daí, assim, e uma vez, uma delas me perguntou assim, e pai, como é que faz para ser artista assim, né? Eu falei, cada caso é um caso. Daí eu pego assim, deixa eu fazer uma coisa então, né? Então, esse projeto aqui é uma forma de aproximar, né? Eu sou bibliotecário, então eu acho que é importante a gente ter um acervo de várias formas, né? Tem os livros e tal. Isso aqui é um acervo, né? Vídeo, um vídeo que a gente deixa salvo e as pessoas vão estar podendo consultar mais tarde. Então, assim, para essas crianças que estão aí interessadas, curiosas, um dia possam estar procurando conhecer mais ainda sobre a Priscila Duque, sobre o Cobra Venenosa, conta pra gente como que aconteceu. Quando foi que deu o estalo assim? Tá aí um grupo de carimbó, Cobra Venenosa. Conta pra gente como foi a ideia, o projeto, o nome, entendeu? Fala pra gente, conta aí pra gente, vai. Tá. Assim, primeiro eu queria falar para a tua filha especialmente, como é que a gente faz para ser artista?
Tem uma música da Ilha com o Pelé, que foi um outro entrevistado teu, que eles cantam uma coisa que eu concordo plenamente. Todo mundo nasce artista. Todo mundo nasce artista. Então, toda criança é artista. E tem uma frase que os pais sempre fazem: já tá fazendo arte, menino, e aí ele tem que parar de fazer arte, né? Ela tem que parar de fazer arte. E isso, eu não sou esse né, pai. Que bom! Então, assim, isso é um primeiro detalhe subjetivo, né, da formação nossa, que demonstra a nossa sensibilidade. Toda criança tem muita sensibilidade para o som, para a cor, né, que aí vai para a pintura, vai para o desenho, muito livre, diz que está voando, então leva para o teatro. Então, assim, todo mundo nasce artista. Só que a nossa sociedade é tão selvagem, tão grosseira, que vai endurecendo a nossa acessibilidade, vai endurecendo a nossa criatividade, e a gente vai achando que viver é pensar dentro daquela caixa de uma educação formal, de uma universidade, de uma vida que vai seguir apenas o objetivo de uma carreira que dê dinheiro. E isso, naturalmente, vai te decepando, sabe? E eu passei por esse processo. Por exemplo, na época que nós nos conhecemos, eu fazia mestrado e tinha 2 empregos. Então, eu era uma jovem de 24, 25 anos. Eu tinha entrado na universidade na graduação com 19 anos, com 18, mas começaram as aulas com 19. E aí eu passei 4 anos na graduação. E aí eu já estava no mestrado e eu já tinha 2 empregos, cara. Então, eu tinha aula de mestrado, eu tinha turno de manhã e turno à tarde. E o que acontece? Eu meio que sufoquei a minha artista. E eu só socorri a minha artista quando eu estava me sentindo extremamente perdida, porque a única coisa que eu fazia era trabalhar final do mês, todo final de mês eu pegava aquela grana e todo mês seguinte eu não tinha aquela grana. E, no geral, eu estava consumindo muito álcool, eu estava me desgastando muito meu corpo. Eu nunca tive sonho de família. Então, eu nunca quis ter marido e filho. Essa coisa de, eu quero ter um marido, um filho e construir uma casa para deixar um patrimônio. Não era esse meu sonho. Então, eu estava muito perdida. E estar perdida me causava um vazio que eu não sabia explicar o que era, sabe? Eu não tinha nada que eu fizesse que aquele vazio não me acompanhasse. Então, assim, em 2016 foi o meu ápice. E eu leio, né? Eu até hoje nunca fiz terapia, nem fui em psicólogo, até devo. Mas, assim, eu estava no meu ápice de muitas crises internas, muitas crises existenciais. Eu já era jornalista, eu já era mestre, eu ganhava bem. Eu era o projeto bem-sucedido de uma família pobre, porque a minha família me ensinou a vida inteira para eu entrar na universidade. E eu fui a primeira neta, sobrinha, filha da família por parte de mãe, de pai e de padrasto a entrar numa universidade pública. Então, assim, eu era um projeto super bem sucedido, mas eu era super infeliz. Eu era super infeliz, assim. Por que eu era infeliz? Não que a minha vida toda fosse feliz. Tinha muita coisa feliz. Mas eu tinha um vazio inexplicável que... E nesse processo eu já escrevia. Eu já escrevia muito. Era escrevendo que eu me desafogava. Mas para mim, o que eu escrevia era como se fosse o meu desabafo para mim mesma. Eu não lia para as outras pessoas, eu não publicava. Eu escrevia meus textos jornalísticos, eu estava escrevendo minha pesquisa, aquela coisa formal. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Que é quando e como surge o Cobra Venenosa. E aí, final de 2015, esse processo se intensificou. E aí, quando foi em 2016, eu pensei, cara, eu vou passar a minha vida inteira trabalhando por essa grana e terminando essa grana para mês seguinte trabalhar por essa grana, para no mês seguinte... E eu vou virar, eu tinha leitura que eu já era uma alcoólatra, então assim, eu tô me tornando uma alcoólatra, tô me tornando uma compulsiva por coisas que não preenchem o meu vazio. E aí eu cheguei com a minha família, chamei meu irmão, minha mãe, e falei, olha, eu não sei como vocês vão lidar com isso, mas eu vou pedir demissão. Eu vou pedir, e da UFPA, que eu era assessora de docente. Eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais lidar com... E fui, né, descascando. Não aguento mais lidar com essa série de coisas e não tô bem, e tô deprimindo, e blá, blá, blá. E a minha mãe pirou, né? Meu irmão pirou, e aí meio que um certo mal-estar entre nós, mas depois eu me lembro como se fosse hoje. Meu irmão me mandou um e-mail assim, Mana, eu te amo e eu respeito a tua decisão, eu quero que tu sejas feliz com o que tu escolher fazer. E a minha mãe ficava assim, dizendo, minha filha, o que eu não entendo
é que como é que tu vai abrir mão de um emprego? Na época, meu emprego me dava todas as seguranças, eu tinha carteira assinada, caramba, quatro. E minha filha, a gente é pobre. Tu é filha de pobre, eu não tenho como te dar uma garantia. Por que tu não compra primeiro tua casa, teu carro? Eu falei, mãe, eu vou passar 10 anos escrava se eu fizer isso, porque a senhora acha que em quantos anos eu vou pagar um carro? Eu vou pagar uma casa? Eu não quero, eu não quero. Eu não ligo para isso. É outra coisa que eu tô buscando. E aí eu disse pra ela, mãe, não dá. Eu não tenho filho, eu preciso só me sustentar. Esse emprego vai me dar uma grana por um tempo. Eu vou pedir demissão e vou descobrir quem eu sou, vou descobrir. E aí, final de 2015, eu já comecei a fazer oficinas, mas em 2016 foi de fato que eu pedi a demissão. E aí, assim, quando saiu a grana da minha indenização, aí eu dei entrada no meu seguro-desemprego, e aí eu comprei os instrumentos, e aí eu comecei a tocar dentro de casa, e aí, isso foi em maio, né? Eu encomendei os instrumentos em março, e aí quando foi no início de maio, os instrumentos chegaram em casa, e aí de maio até junho, haja tocar, eu já era de coracia, eu já frequentava coisas de negro, né? Isso eu já tinha, uma história que eu já tinha. Eu já tinha entrevistado o Verequete na graduação e tal. E aí, o que acontece? Eu comecei a tocar. Quando foi em julho, a gente viajou, que a gente foi para Barcarena, para um sarau de literatura, que o Hugo Caetano, que na época era meu companheiro, ele ia declamar e vender cordel. Nós fomos só para acompanhar ele. Eu, o irmão dele, o Melk, a Adrian, que hoje é o Burblue, e o Lucas Freitas, que eram super novinhos na época. Nós fomos só para acompanhar, tipo, vamos com ele, mas fomos com os instrumentos. No barco, a gente começou a tocar, e nisso, eu já tinha feito parte das Mulheres do Fim do Mundo, então já tinha um texto meu, que era feminista, que eu já declamava. Declamei no barco, e a gente tocou, eu tocava maraca, ainda não sabia tocar tambor, e toquei maraca, cantei, declamei. Mano, eu sei que a galera no barco começou a rodear a gente, começou a filmar, teve postagem no Facebook falando que encontraram esse grupo de carimbó maravilhoso vindo para Barcarena. Nessa época, a gente não tinha nem nome ainda. A gente era... e aí, assim, dessa nossa vivência em Coraci, o carimbó Cobra Venenosa primeiro surge como Cobra Venenosa, Carimbó e Poesia. Porque tanto eu, o Melk, quanto o Caetano escrevíamos poesia. Eu dizia assim, meus escritos. Foi um processo para eu reconhecer que poesia era poesia. E eles já se assumiam poetas. Então, assim, surge o Cobra Venenosa, Carimbó e Poesia, dessa forma muito, muito doida, assim, mas muito incrível. E aí, nesse dia, tocou, eu me lembro muito bem, o Lucas tocou Pau de Chuva, a Adrian tocou maraca, que Borblue, e aí o Leno tocou maraca, aí o Mel tocou tambor, o Caetano tocou banjo, e eu cantei, toquei maraca e declamei. E aí foi o nosso primeiro show. Inclusive, Joana Chagas estava nesse encontro, que é bibliotecária também, que é também do coletivo Matinta, de contação de história. E aí Joana Chagas estava. E aí depois eu me lembro dela, Viego, tu ficava escondendo o jogo, porque eu era da rádio comunitária, né? Eu era da Resistência, eu era da Qualcune. Eu já tinha um contato com a arte. Só que eu era aquela pessoa que escrevia a matéria, que fazia o panfleto, que organizava para a galera tocar, que falava... Eu já conhecia o Pelé. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci o Pelé foi indo num evento lá na Baixada do Marco. A Charamana Josi, em evento na periferia. Então, assim, eu já era uma artista que convivia com os artistas, que estava ocupando a rua com arte, mas eu não sabia, eu não me reconhecia ainda como artista. Então, foi o processo da minha ruptura com uma vida formal, que a vida inteira eu fui projetada para ter, e que não foi maldade da minha mãe, ou do meu padrasto, ou da minha família. É porque, para a família pobre, se eles criam uma criança, é óbvio que a única coisa que vai fazer a criança feliz é que ela cresça, se forme e tenha um bom emprego. E eu tive que reinventar a minha concepção de mundo, de vida, de consumo, de tudo, para eu abrir mão de um emprego formal, seguro, com plano de saúde, com carteira assinada, com uma jornada de trabalho de 5 horas, que era um privilégio para uma menina preta, que foi filha de uma auxiliar de farmácia e de um pedreiro. Meu pai biológico era fotógrafo, mas meu padrasto um pedreiro. Então, assim, era inadmissível, era inaceitável por qualquer pessoa normal dizer para mim, Priscila, tu tá fazendo a coisa certa. E agora, 5 anos depois, eu entendo que foi uma das principais decisões que eu tomei na minha vida.
foi decidir abrir mão de todo aquele ciclo vicioso de manter um padrão de vida classe média, do qual eu seria escrava a vida inteira, para assumir e buscar dentro de mim quem eu era, sabe? E eu considero que esse processo de busca de quem eu sou é um processo em curso. Porque, por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia cantar. A vida inteira, quando eu falava, todo mundo, ai, tua voz é muito estridente, ai, tu tem voz de taquara rachada, meu Deus, menina, tu não fala, tu grita. E eu fui introjetando aquilo, né? Introjetando. Então, assim, hoje em dia, pra mim, eu me lembro da música da Elza, que eu fiz parte do grupo Mulheres do Fim do Mundo, que era em homenagem ao disco da Elza. Eu me lembro que quando eu ouvia aquela música, né, Me Deixe Cantar Até o Fim, que é Mulheres do Fim do Mundo, né, eu chorava, cara. Nossa, eu chorava copiosamente. Eu engasgava chorando, sabe? Outra música que eu comecei a declamar em performance, que depois eu consegui autorização para declamar publicamente, tem até vídeo na internet, quem tiver curiosidade depois pode ver, é Mulheres Negras, da Isalu. Porque Mulheres Negras da Isalu é aquilo, né? Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerarem escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer ensinar feito criada. Enquanto mulheres convencionais lutam para vencer o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, preconceito, racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza. E todo esse processo dessa poesia, que é muito incrível, fala do nariz, fala do cabelo, me lembrava totalmente a origem da minha família, porque assim, a minha família é muito doida, porque a minha mãe e a minha avó, que são minha mãe, né, e minha avó materna, elas são brancas e do olho claro, elas são de Cametá, e em Cametá tem uma colonização diferenciada, né? Mas tanto a minha avó como a minha mãe tiveram trabalhos extremamente desgastantes, que a minha mãe, eu considero, e ela não suporta isso, mas até o fim da minha vida eu vou ter que dizer, porque não por orgulho, mas porque é importante reafirmar e combater. A minha mãe foi dessas meninas que veio do interior morar na casa de família para estudar. E ela veio com 7 anos de idade e ela estudou, mas na verdade isso era só a capa para ela trabalhar, para ela cozinhar, para ela limpar, para ela varrer. Sei lá, mas o que ela passou? Talvez, não sei se vou saber tudo. E a minha mãe saiu dessa casa grávida de mim, comigo na barriga, sem direito a levar nada. Só foi com o corpo embora para casar com meu pai, que faleceu quando eu tinha 8 meses. Então, a minha mãe é branca, claro, mas ela teve um processo de escravidão à moda paraense, que é essa escravidão das meninas que vem do interior. E ela veio de Cametá porque a minha avó era extrativista. A minha avó não tem escolaridade, a minha avó estudou. Eu me lembro uma vez a minha avó me falando, porque na época da minha avó, era etapa, né? A minha avó estudou tipo, até a 3ª ou 4ª etapa, que era o equivalente à 4ª série. Tipo, a minha avó é semi-analfabeta, o meu avô era semi-analfabeto. Eles viveram, minha avó teve 8 filhos, ribeirinhos, todos ela teve em casa, e eles viveram a vida inteira de coleta de açaí, coleta de açaí, oh meu Deus, como é a andiroba, coleta de açaí, andiroba, cacau, pimenta. O meu avô, quando ficou internado no hospital que eu fiquei com ele, no Ordem Terceira, ele só falava no helicóptero e no casco. O helicóptero é um processo que acontecia na Amazônia, que o helicóptero ia nas comunidades mais internas da Amazônia para pegar os extrativistas, levar para o meio da mata, eles coletavam e depois voltavam. Então, assim, é um processo de uma exploração do povo originário muito forte. E a minha família foi parte disso. E aí, já a minha família, por parte de pai, é negra da cidade. Então, é por isso que eu digo que eu sou índia da floresta e preta da cidade. Porque na minha trajetória, na minha ancestralidade direta, porque índio, né, é muito mais profundo, mas direta, que foi quem me gerou, tem todo esse traço ribeirinho, extrativista, caboclo, pouco estolarizado, entendeu?
Uhum. E se tu for pegar minhas poesias, se tu for pegar o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu canto, tem totalmente isso. Tem totalmente a Passa. ver com todas essas experiências que a minha Uhum. avó, que a minha mãe, que meu avô e que eu, por tabela, já na minha vida tive, sabe? De todos os processos das violências, das limitações, da falta de Uhum. acesso. Então, tem uma poesia que eu falo, né? Que eu sigo contrariando estatísticas e agradecendo a sorte. Porque eu contrario todas as estatísticas. Eu sou Uhum. ali da Augusto Montenegro, tu sabe, de Coraci também, então a gente que é periférico, entrar numa Uhum. universidade já é difícil, entrar numa universidade pública é mais difícil, Mais ser difícil. mulher, entrar numa universidade e conseguir não ser sugada pela maternidade e pela maternidade e pela vida doméstica é mais difícil ainda, e ter um mestrado mais difícil ainda, e se tornar Ixi. artista. E com... Então, assim, eu sou uma contrariedade de regra ambulante. E eu faço Uhum. questão de afirmar isso, construindo essa nova narrativa, construindo uma nova narrativa estética, sonora, visual, porque eu penso que a sociedade me forjou para estar ou morta, ou silenciada, ou perdida. Então, se eu estou viva, se eu estou Uhum. falando e se eu me encontrei, eu tenho uma obrigação com o meu passado, com a minha história, de ecoar isso para que outras mulheres que não sejam sugadas também por esses três destinos, saca? Então, é sobre isso, como diz a minha amiga Sarita Demônia. Ai, falei muito, eu falo muito. Tá ótimo. Não, mas isso que é bonito, essa que é a ideia, sabe? Buscar, e eu acho tão lindo porque tu tens uma facilidade, você é comunicadora, né, também, então você vai falando mesmo, eu acho maravilhoso isso. Daí, eu só vou correr aqui por causa do tempo, né, porque infelizmente o Tá bom, Insta, tá ele bom. nos limita. Daí, eu já quero Sim, aproveitar esse sim. gancho para justamente te perguntar, você é uma artista que entrou, né? É há pouco tempo, né? Há pouco tempo no sentido de Sim, as coisas vieram acontecendo de 2018 para cá, né? Assim, mais de você já estar se apresentando e tudo mais. Daí eu te pergunto que eu queria falar aqui sobre as impressões, né? Do cenário, do cenário artístico, né? Do Estado, na sim, verdade. Porque eu fico olhando, eu vejo que, por um lado, as pessoas reclamam, e, por outro, a Secretaria de Cultura do Estado coloca os editais e tudo mais. Daí eu sempre sim. busco ver a voz do artista, né? Que é ele que é o principal ali Sim. que vai mostrar o trabalho para a população. Então, qual é a tua impressão? O que tem para falar com relação a isso? Como é que está esse cenário artístico? Ele está indo... Porque a gente está passando por um momento que a gente nunca passou antes, né? Essa pandemia, tudo Sim. mais. Então, pegando esse processo, se você quiser falar de antes da pandemia e durante a pandemia, que ainda não acabou, né? Apesar de ter muita gente na praia, mas antes da pandemia e agora da pandemia, como é que tá? Como é que a gente vai entender esse processo? Como é que você tem para falar para a gente? Olha, a leitura, inclusive eu estou num processo de. Terça-feira eu tenho uma reunião com uma pesquisadora da Unicamp, que ela está fazendo, acho que é o doutorado sanduíche nos Estados Unidos, e a gente vai Uhum, escrever um artigo junto, justamente sobre esse contexto da efervescência cultural na uhum, periferia da Amazônia. E aí, a partir do ponto de vista da minha vivência, né? Então, eu vou até falar um uhum. pouco das coisas que nós já conversamos, que são as impressões que eu tenho e que eu já partilhei com ela. Eu Peraí, percebo tá travando um que o pouquinho, Pri. fascismo, ele vem... Tá. Oi? Cortou? Tá Não, tava ouvindo? cortando, mas Eu agora já tá percebo, ok. eu percebo que o fascismo, ele não é uma ação. O fascismo, ele é uma reação. E é uma reação ao quê? Para mim, a arte, a cultura, o protagonismo periférico, negro, feminino, LGBTI, tem uma grande responsabilidade em proporcionar uma efervescência tamanha que causou no Uhum, poder o incômodo tamanho e fez o poder se mostrar a sua pior face, que é uma face fascista, né? Por uhum, quê? Eu leio que desde as manifestações, amplas manifestações que surgiram na época da Copa,
que surgiram desde ali 2014, 2013, aquelas lutas contra o aumento de passagem, depois a questão da Copa. Aquele movimento ali, primeiro foi uma ebulição política estrito sensu. Só que junto com aquela ebulição política estrito sensu, eu presumo, né, e aí é uma coisa que estudando eu vou querer aprofundar, eu presumo que aquilo trouxe também uma ebulição criativa, porque as pessoas, os jovens, as gerações que eu fazia parte, faço, e as novas gerações estavam rompendo com o modelo de militância política tradicional, que era aquele modelo panfleto, sindicato, paralisação, greve. E estavam exigindo, inclusive da esquerda, uma nova forma de falar sobre justiça, uma nova forma de impactar a sociedade com suas pautas, com suas demandas. E assim, justamente essas 2 últimas décadas, né, que eu posso dizer, não, essa última década, né, que vem dali do início, 2012, 2013, 2014, agora que está em 2020, essa década foi uma década dessa efervescência que também é expressão de 10 anos do governo PT. Porque o governo PT investiu muito em editar de cultura, na criação de ponto de cultura, na ampliação do acesso à internet, do acesso aos bens culturais e artísticos em todo o Brasil. Isso foi para mim, foi um dos balanços mais positivos do governo do PT. E aqui eu não estou defendendo o PT, eu conheço o que ele foi importante no Brasil. E é muito melhor do que essa praga fascista que está aí agora. Então, assim, eu presumo que esses impactos de uma exigência, de uma ebulição da juventude, querendo um novo caminho, e eu acho que, por exemplo, as minhas inquietações são também expressão de inquietações da minha geração. Pô, o que eu estou fazendo, cara? O que eu vou fazendo? Eu não quero esse modelo, eu não concordo com esse capitalismo, eu não concordo com essas injustiças, eu quero fazer outra coisa. Mas eu também não quero estar enfileirada num sindicato reproduzindo burocracia. E em Belém do Pará, se tu for reparar, praticamente os principais artistas que hoje estão numa cena de visibilidade são artistas que datam desse período, que nesse período começavam. E são artistas que saem da periferia, porque também é um momento que esses movimentos passam a questionar os sindicatos que vivem dentro das suas sedes no centro da cidade, que fazem apenas seus atos no centro da cidade. E esses movimentos passam a ir para as periferias. E eu também sou fruto disso. Eu estava lá no meu centro comunitário, eu estava lá na Rádio Aqualtude, eu estava lá na Rádio Resistência FM, e nas atividades dessas rádios, a gente estava como? A gente estava chamando a galera que estava fazendo rap, a gente estava chamando a galera que estava fazendo poesia. E aí tem uma coisa, historicamente, Belém tem um cenário extremamente... Não é Belém, Brasil, né? Tem um cenário extremamente elitista, né? Onde a maior parte das pessoas que têm visibilidade eram brancos, ricos ou filhos de pessoas ricas, ainda que não brancos, né? E as pessoas periféricas que começam a ocupar cada vez mais os seus espaços e se empoderar da importância do seu território e começa a dizer que a periferia é um lugar de fruição, é um lugar de criatividade, e começam a estampar grafite na rua, e começam a colocar essas rádios no ar, enfim. Então, começa, na minha avaliação, esse processo de afirmação identitária de território e de criatividade. E eu acho que eu sou fruto disso, Pelé do Manifesto é fruto disso, Chaira Manajosa é fruto disso, pessoas mais novas hoje, como Bruna BG, como Nick Dias, a galera de Coraci mais nova. Mas aí tem uma coisa, a gente do Carimbó tem um encontro, né? A maioria da galera está fazendo vários movimentos lindos e incríveis. Aí a gente do Carimbó vai começar a fazer essa onda, mas os mestres já estão fazendo há muito tempo. E aí a gente identifica que, na verdade, a galera fazia esse protagonismo que a gente passou a fazer, porém, eles eram marginalizados. Por exemplo, os africanos de Coraci, que é um Carimbó de Coraci, que depois do processo de vários trabalhos que nós fizemos, saiu em jornal, em portal, em TV, era um grupo em Coraci marginalizado até por outros grupos já considerados, que já ocupavam esse lugar do folclore, esse lugar de tocar para os turistas e tal, achavam os africanos de Coraci um grupo marginalizado porque tocava na rua, porque tocava na feira, porque tocava na orla, porque passava o chapéu, entende? E a nossa geração, quando
frangou e vai para a rua, vai dizer, ei, isso aqui não tem nada de ruim, não. Isso aqui não tem nada de ruim. Isso aqui que é carimbó. Isso aqui que é fazer resistência. Carimbó não é para estar no aeroporto. Carimbó não é para estar recebendo gringo em barco da Vale Verde. Carimbó é para estar em toda parte. Carimbó é cultura popular paraense. Carimbó é a nossa narrativa amazônica, paraense, cabocla, ribeirinha, preta, indígena, sabe? Então, assim, eu vejo que o cenário artístico belenense na última década teve uma efervescência linda, cintilante, brilhante, plural, colorida e de muito retorno também à valorização da ancestralidade. E aí tem muitos nomes, muitas pessoas que fazem parte de um grande movimento. Se tu for ver, muitos dos artistas que hoje estão em voga, na cena, saindo no jornal, conseguindo consolidar determinadas carreiras que são legítimas, porque não fazem um discurso vazio para vender um produto, mas sim falam o seu discurso legítimo para divulgar uma ideia. E essa ideia é um questionamento, essa ideia é uma intervenção na sociedade. Essa ideia é uma forma de construir um novo caminho. E é isso que eu sinto. O movimento cultural e artístico belenense, paraense, periférico, é extremamente rico. Nós temos artistas incríveis e formidáveis e que esse contexto todo de efervescência trouxe a obrigatoriedade, pressionou grandes produtoras a quebrar parte do seu elitismo, mas esse é um processo em curso. Pressionou as emissoras a dar espaço e visibilidade, porque nas redes sociais todo mundo falava nisso, todo mundo falava na galera que batucava na rua, todo mundo estava no book da Praça da República, eram milhares de pessoas e todo mundo via. E a galera do hip hop estava sendo compartilhada, 1.000 visualizações, 2.000, 5.000, e chegou um momento que toda essa ebulição não deu outro caminho aos meios de comunicação tradicional, às produtoras, aos multiplicadores culturais que já eram consolidados. Eles tiveram que dizer, esses pretinhos já estão fazendo muito barulho, a gente vai ter que elaborar umas cotas aqui. Porque, no geral, a nossa luta até hoje ainda é contra essa política de cota, saca? Assim, de cada 10 artistas brancos num grande festival, colocam um pretinho, colocam uma pretinha, sabe? Mas eu penso que essa primeira década, ela é de afirmação, ela foi de descoberta. A próxima é de afirmação, sabe? Não tem outro caminho, porque a nossa voz está aí, porque o nosso trabalho está aí. E agora é um caminho sem volta, porque a visibilidade a gente já tem. E quando eu digo a gente, eu não digo eu, só o Cobra. Eu digo o nosso movimento em Belém do Pará. Por exemplo, o Palco Negro Autoral, que eu realizei ano passado, que foi o primeiro festival daquela dimensão só de artistas negros, jovens e periféricos, que saiu em todas as emissoras, que impactou Icoraci, que impactou que teve o apoio da Secretaria de Cultura. E por que tem esse apoio? Não é porque ninguém é bonzinho, é porque tem um momento que a força desse movimento é tamanha que o único caminho para as instituições é nos engolir. E nos engolir significa também nos apoiar e nos visibilizar. E aí chega um momento que, por esse apoio e essa visibilidade, aí outras pessoas já começam a se identificar. E aí esse trabalho vai se consolidando. Então eu penso que o nosso caminho é um caminho ainda de luta, mas é um caminho de felicidade por tudo que todos esses artistas, que eu não gosto de falar só de mim, da minha carreira, mas eu penso que todos nós, por exemplo, ontem teve a live da Iris Selva. A Iris Selva tem 23 aninhos, é de Coraci, é compositora, lançando seu EP. Por quê? Porque ganhou um festival Outros Nativos, que foi um edital feito por pessoas periféricas, que ganharam um prêmio e que colocaram artistas periféricos. Saca? É uma parada em rede. E assim, aquela parada que, tipo, quando uma mulher avança, né, uma retrocede, é a mesma coisa quando um artista preto periférico, quando uma mulher preta periférica, quando um LGBTI preto periférico, ou enfim, esses segmentos organizados, inclusive não negros, ou héteros mesmo, mas quando um movimento artístico avança, nenhum outro retrocede. Porque é como um fluido, é um vento, e é um vento e vai virando, é uma brisa, vira um vento, vira uma ventania.
E eu considero que hoje o movimento artístico paraense, belenense, é um furacão que não tem mais como o Estado domar e as produtoras elitistas, racistas domarem. Só podem absorver. Maravilha. Ótimo. Eu acho muito lindo te ouvir falando, porque eu sei que você vive isso, você consegue colocar e você sempre traz isso. É essa ideia mesmo, sabe? Eu gosto disso. Daí, assim, o nosso tempo já está chegando ao final, né? Mas acho que ainda dá para a gente conversar um pouquinho. Daí, uma das outras coisas que eu queria te perguntar, você até acabou respondendo uma parte dela, é com relação a esses editais de agora, desse período da pandemia. Tu acha que... Eu sei que é um desafio muito grande, né? Lógico, a gente também tem a ideia de colocar propostas, né? Apresentar soluções. E, assim, tu achas que está conseguindo atender essa demanda, essa necessidade dos artistas já de um modo geral? Ou tu acha que ainda está pecando muita coisa? Tu acha que a Secretaria de Cultura do Estado ela precisa estar incentivando mais, ou ampliando maior o canal de comunicação para, de repente, estar apresentando outros resultados, outras propostas também, outros caminhos? Como é que tu vê essa situação, Priscila? Olha, primeiro assim, de tudo, é importante que eu diga, para não esquecer, que toda a política institucional que existe hoje para a arte e cultura, ela em si já é uma estrutura injusta. É tipo o racismo institucional, que, mas está aí as leis, a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei. Tá bom, mas é igual? As estatísticas mostram que é igual, não é? Então, assim, as políticas culturais e artísticas, elas são baseadas na isonomia, só que isso é um discurso muito falacioso, porque a parada dos editais, mas todo mundo pode concorrer ao edital, é só escrever, e aí todo mundo vai poder concorrer. Não, gente, o que se destina de montante de dinheiro para a cultura ainda é extremamente ínfimo diante de outros países, até inclusive alguns da América Latina, mas sobretudo dos países da Europa. As leis de incentivo, elas possuem critérios extremamente excludentes, porque pessoas comuns têm a dificuldade, inclusive, de ler o edital, quanto mais de escrever uma proposta, um projeto artístico-cultural. A maior parte das pessoas é excluída do fomento antes mesmo de se submeter. Por quê? Porque ela lê o edital e não entende o que aquele edital quer. E quando ela acha que entende, muitas vezes não entendeu, porque o edital é escrito de uma forma extremamente burocratizada. E a burocracia dentro do Estado, ela já funciona como um mecanismo de exclusão. Um critério que existe toda uma luta para que se modifique também é porque o artista, quando escreve um edital, ele precisa comprovar a atuação através de matérias jornalísticas. E quem é que consegue acesso a conteúdo publicado em matérias jornalísticas? É um número ínfimo de pessoas. Aí tu vai mais para frente. O valor destinado, por exemplo, agora o governo do estado triplicou o valor, por exemplo, da CMA. O Carimbó Cobra Venenosa conseguiu aprovar 2 projetos. Aí muita gente acha, o Cobra aprovou a CMA, agora eles vão fazer um trabalho com muito dinheiro. Não é assim, gente. A aprovação do edital, ela é uma etapa dificílima, porque eles só faltam escanear a nossa artéria. Tudo, a gente tem que fazer um trabalho, eu diria, de construção civil, saca? A gente tem que construir toda uma parada para conseguir chegar na mesa lá do avaliador, para ele dizer, não, essa galera consegue executar um projeto. Mas o governo só diz que a gente consegue. Quem diz se a gente vai realizar ou não são as empresas. As empresas dão dinheiro para o projeto que elas querem. E tá aí o que as empresas fazem. As empresas estimulam a cultura e a arte de massas, porque é uma arte que aliena, porque é uma arte que dissemina valores retrógrados, né? Então, assim, os editais são extremamente injustos. Quando você ganha um edital, eu gosto de dizer isso também. Para mim, o meu inimigo não é um artista que ganha um edital quando eu não ganhei. Por quê? É igual quando a gente vai fazer o vestibular.
Nós não somos inimigos do nosso amigo que não passou no vestibular. A gente, inclusive, chora com ele por ele não ter passado. Mas a gente queria passar também. Então, a gente estuda, se submete para um vestibular para entrar na universidade. Então, agora, porque a gente é ruim, porque a gente entrou, nosso amigo e não entrou, não. Quem é ruim é o Estado, que faz com que a gente se submeta a um processo desigual entre nós mesmos e que a gente gere uma competição entre nós mesmos, entendeu? Então, assim, as políticas, os editais no geral, eles colocam os artistas para competirem entre si, e aí gera rivalidade, e aí gera todo um mal-estar que se cria, inclusive, entre muitos artistas, porque aí vai ter o artista que vai se sentir menos privilegiado, mais privilegiado. E o que eu queria dizer para os meus amigos artistas o Estado é injusto, os editais são injustos, o fomento é ínfimo, mas o que eu queria dizer é que, assim, nós, artistas, precisamos cada vez mais nos organizar e nos entendermos enquanto trabalhadores. Nós apenas trabalhamos com arte. O pedreiro trabalha com construção, o bibliotecário trabalha com livro, o artista trabalha com arte, né? Então, nós somos trabalhadores. Desmistificar essa noção de que arte é santuário, de que arte é intocável. Não, o nosso trabalho ele é de construção, sabe? Ele é de manufatura, ele é artesanal, você faz um figurino, você faz uma maquiagem, você compõe uma música, você entra num estúdio, grava uma linha de um instrumento, grava uma linha de outro instrumento, um outro profissional vai mixar aquilo, sabe? Se você escreve um livro, você escreve, alguém prensa, alguém diagrama, é uma cadeia. Então, a gente precisa cada vez mais se ver como um corpo coletivo. E quando o Estado, que sempre demonstra ser extremamente injusto e excludente, a gente cada vez mais questionar o Estado e cada vez mais exigir que não sejam editais competitivos. E que, ao contrário disso, o Estado cada vez mais trabalhe com cadastro. Assim como tem cadastro, por exemplo, de pescadores, que no período de defesa recebe um dinheiro porque não tem como pescar, ou uma cooperativa que, por exemplo, se um funcionário fica doente, vai poder ficar 6 meses de benefício. Então, que nós nos vejamos como categoria trabalhadora, que trabalha com essa coisa abstrata que é os sentimentos, que é a estética, que é a sonoridade, que é a poesia, mas que a gente se veja como um corpo coletivo, que quanto mais unido nós tivermos, mais a gente vai conseguir questionar a estrutura de poder que é injusta. E eu falo como alguém que nos últimos anos, por muita luta, tenho conseguido ganhar editais. Mas eu não ganho edital porque ninguém bate na minha porta. Eu ganho edital porque eu me sacrifico demais. Porque por exemplo, hoje, eu estou aqui antes da live, eu estava me comunicando com um amigo que está me escrevendo, nós, né, estamos nos inscrevendo na Funarte. Eu estou uma semana em 3 reuniões online com ele. Há uma semana assistindo vídeo, revendo vídeo, mandando de volta, ele manda para mim, eu mando para ele. E eu tenho que ler o edital. Então, assim, por ser jornalista, eu escrevo, eu leio, eu submeto. Mas eu tenho também, por exemplo, quando eu vou para um show, ninguém quer saber se eu fiz meu figurino com a mão, se o cara que me chamou não passou no Uber, ou se às vezes eu não estou ganhando nem cachê. Mas vai ter aquela pessoa que vai comentar lá, olha, naquela hora ela desafinou. Vai interessar para ele o momento que eu desafinei. Interessar para ele se o meu grupo tá legal ou não tá legal. Mas o trabalho todo, a arte, ela não se realiza no momento da sua apresentação. A arte, ela é um processo que... A arte, ela é um processo, é uma cadeia produtiva, como todos os ramos de atuação, e ela é um processo que começa, vai da ideia para a manufatura, para a experimentação, para a pesquisa. Agora travou de vez. Gente, eu tô com medo de cair a live, que já tá completando 1 hora. Então é isso. Se cair, eu salvo e a gente volta. Só para dar tchau. Né? Tá. Então salva aí. Vou salvar aqui e a gente se despede. Espera lá. Vou salvando.